Oi, meus amigos, tudo bem? O nosso verso para decorar hoje está no livro de Atos, capítulo 14, o versículo 15. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A mensagem diz assim: quando damos a Deus toda a glória, outros aprendem a adorá-lo. Hoje, nos momentos dos aniversariantes, eu quero parabenizar minha amiguinha Ingrid. Querido Papai do Céu, muito obrigado por tua filhinha Ingrid. Ela está completando mais um ano de vida. Cuida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Os deuses vieram até nós como homens. É verdade, eu vi. Os deuses vieram até nós como homens. Oh não, parem. Nós não somos deuses. Por que fazem isso? Nós somos homens como vocês. A razão pela qual estamos pregando é porque queremos que aceitem o Deus verdadeiro, que criou todos nós e que nos salvou. Ele nos dá todas as boas coisas. Eu não sei se vocês entenderam alguma coisa até aqui. Eu vou explicar para vocês. Vocês se lembram que Paulo e Barnabé estavam fazendo viagens missionárias? Eles chegaram a uma cidade pequena chamada Listra. Antes de chegar em Listra, ele passou por uma outra cidade, pregou o evangelho e as pessoas aceitaram a Jesus. Mas só que quando chegaram em Listra, houve alguns problemas. Algumas pessoas ouviam a mensagem alegremente e aceitavam a Jesus como seu esperado Messias. Só que outras pessoas causaram problemas aos novos conversos. Geralmente, os que ficavam mais furiosos com os mensageiros do Messias eram os judeus. Foi quando eles dois decidiram pregar onde não tinha judeus. Aí, eles decidiram ir para Listra, onde a maioria das pessoas adoravam em um templo dedicado a Júpiter, um deus pagão. Ao chegarem lá, eles ficaram rodeados por multidões. As pessoas estavam ansiosas para ouvi-lo. Em pequenas cidades como Listra, não era comum acontecer coisas empolgantes. E vocês sabem, né? Em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí, quando Pedro e Barnabé chegaram, foi novidade. Eles dois se tornaram o centro da atenção. Enquanto Paulo olhava em volta, ele pregava sobre Deus, que fez o sol, a lua, as estrelas e todas as maravilhas da natureza. Ele estava muito contente pela oportunidade de apresentar a verdade de um Deus criador, visto que era a primeira vez que aquelas pessoas ouviam tal mensagem. Paulo também se referiu a Deus como um grande médico para aquelas pessoas. Enquanto olhava as faces curiosas à sua volta, um olhar em particular chamou a atenção de Paulo. Um homem estava sentado no chão, perto da multidão. Paulo percebeu que ele não podia ficar em pé. Aquele moço provavelmente nunca havia ficado em pé nem andado em toda a sua vida. Só que algo impressionante aconteceu toda vez que Paulo cruzava olhares com aquele homem paralítico. Era como se Deus o estivesse convencendo de que ali estava um crente de coração puro e sincero. Paulo então sentiu compaixão e parou de falar. Olhou diretamente para aqueles olhos ansiosos e disse: levante-se e ande. Na mesma hora que Pedro falou isso, o paralítico não fez corpo mole. Ele se levantou e começou a andar. A multidão que estava à sua volta ficou surpresa e sem palavras. Aí, uma voz vinda da multidão iniciou um cântico em seu dialeto. Os deuses vieram até nós como homens. Os deuses vieram até nós como homens. Depois que aquele homem puxou a música, a multidão começou a cantar também. Aí, eles se juntaram junto ao ex-paralítico e começaram a dançar e a cantar. Os deuses vieram até nós como homens. Os deuses vieram até nós como homens. Nesse momento, Paulo e Barnabé, contentes por não terem a atenção do povo, aí eles saíram discretamente para a casa de uma família que os aguardavam para hospedar. Só que depois de algumas horas, os mensageiros do Messias ouviram vozes de cânticos.
E não só isso, uma agitação vinha do lado de fora. Parecia um desfile de alguma coisa. A cidade inteira parecia estar vindo ao encontro deles. E à frente da procissão, um sacerdote conduzia um boi. E seu assistente vinha com uma coroa de flores. Aquele desfile parecia estar caminhando para oferecer um sacrifício. Só que eles pararam bem na frente da casa em que os servos de Deus estavam. E naquela hora, Paulo e Barnabé entenderam o que eles estavam fazendo. O cântico era o mesmo que eles estavam cantando lá com o paralítico. Os deuses vieram até nós como homens. Os deuses vieram até nós como homens. Por favor, parem. Barnabé e eu não somos deuses. Foi Deus quem curou aquele paralítico. Paulo foi enumerando todas as coisas que Deus fez. Olhem para as plantações. Olhem para as árvores frutíferas. Tudo isso é um presente de sua bondade. Nós somos apenas seus servos. Depois que Paulo falou tudo, as pessoas não pareciam estar convencidas, mas pelo menos elas pararam com os preparativos para o sacrifício. Aí, Paulo e Barnabé continuaram falando, e eles tentaram convencê-las de que o único que verdadeiramente pode curar é o médico dos médicos, o Deus do céu. Mas sabe de uma coisa? As coisas na vida nem sempre acontecem como esperamos. E com Paulo e Barnabé aconteceu o mesmo. Nas 2 últimas cidades que eles estiveram pregando, Paulo e Barnabé foram condenados como agitadores. Pode uma coisa dessa? E para completar, diziam que eles eram causadores de problemas. Só que nessa cidade, eles estavam sendo honrados como se fossem deuses. Só que estava errado, né? Como a gente pode perceber, ser mensageiro do Messias não é um trabalho enfadonho. Há sempre novas aventuras para viver. Oi, meus amigos. Aqui nós estamos nos momentos das nossas visitas. Eu gostaria de falar todos os nomes, mas tem muitas pessoas que dizem que fica muito comprido. Aqui nós temos o Diogo, o Paulo, a Sara, a classe dos juvenis lá de Manaus. Um abraço para minha amiga Arminda, ela é lá de Moçambique. Um abraço para a Rosivana, Uriel, Luz Esté, Débora, Nicole, Isabela e Pietro, eles são lá de Manaus. E todos esses outros, eu quero agradecer muito que vocês estão estudando a lição e que Papai do Céu abençoe você e sua família. A Ledina, ela pede oração pelos seus sobrinhos Mateus, Henrique, Esté, Isadora e Renato. Antes de terminar, eu tenho uma curiosidade para contar para você. Zeus e Hermes eram 2 deuses muito populares no mundo romano. O povo de Listra disse que certa vez esses deuses tinham visitado sua cidade. E de acordo com a lenda, ninguém demonstrou hospitalidade, exceto um casal de velhinhos. Assim, Zeus e Hermes mataram todos e só deixou esse casal. E foi por isso que quando os cidadãos de Listra viram aquele milagre que Paulo e Barnabé fizeram, eles pensaram que os deuses tinham vindo visitá-los novamente. Eles lembraram da história do velhinho e por isso queriam honrar Pedro e Barnabé, para que eles não fossem punidos também. E foi por isso que eles deram muitos presentes para Paulo e Barnabé. E nosso reconhecimento da fidelidade de Deus é o nosso reconhecimento. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que nós não devemos receber as honras que são de Deus. Eu aprendi também que nós não devemos ficar só em um lugar evangelizando. Temos que ir para outros também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos missionários. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história e pelo testemunho de Paulo e Barnabé. Ensina-nos a sermos missionários na escola, na casa dos nossos amigos e em qualquer lugar que estivermos. Abençoe todos os nossos amigos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém.